Os canhões do couraçado Yamato foram armas poderosas durante a Segunda Guerra Mundial, disparando projéteis de 1,5 toneladas a mais de 40 quilômetros, capazes de penetrar a blindagem de qualquer navio inimigo. Apesar de sua imponência, esses canhões tinham limitações, como precisão limitada e baixa cadência de tiro. Em relação à precisão, após a conclusão do Yamato, ele realizou uma salva de 9 disparos a partir do ancoradouro de Hashirajima, na cidade de Iwakuni, na prefeitura de Yamaguchi, em direção a alvos na baía de Tokuyama. Os alvos foram definidos como uma área de 400 metros de comprimento por 200 metros de largura, cercada por tecido branco na superfície da baía de Tokuyama, e todos os projéteis caíram dentro dessa área. Isso é chamado de limite de dispersão. Debaixo da torre de um encouraçado, havia um depósito de munições e sistemas de alimentação, que eram fortemente blindados. Como resultado, o peso de uma torre tripla era de aproximadamente 2.500 toneladas por unidade. Considerando que um contratorpedeiro japonês tinha um deslocamento de cerca de 2.000 toneladas, podemos ver como ele era incrivelmente pesado. A arma principal podia disparar um tiro a cada 40 segundos. Com 9 canhões, isso significava que um total de 36 tiros de projéteis podiam ser disparados em 3 minutos. Para ilustrar o incrível poder destrutivo, a uma distância de 30.000 metros, podia penetrar placas de aço verticais com até 41,6 centímetros de espessura e placas horizontais com até 23 centímetros de espessura. A uma distância de 20.000 metros, podia penetrar placas de aço verticais com até 56,6 centímetros de espessura e placas horizontais com até 16,7 centímetros de espessura. Navios de guerra com blindagem capaz de resistir aos ataques dessas armas principais eram inexistentes em qualquer lugar do mundo. A onda de choque durante o disparo era tremenda, e o timing dos tiros tinha que ser bem conhecido para evitar acidentes em que a tripulação poderia ser ferida ou morta, dependendo da gravidade. A medição da posição dos navios inimigos era feita usando um dispositivo óptico chamado telêmetro. A ideia era que, ao olhar para o mesmo alvo de locais ligeiramente separados, os ângulos mudam ligeiramente, permitindo calcular a distância com precisão. Os navios possuíam um telêmetro de 15 metros fabricado pela Nikon no topo de sua torre de mastro mais alta, colocado a 7,5 metros de cada lado do centro, com lentes objetivas viradas para a frente. Se o ângulo das lentes coincidisse perfeitamente, poderia-se determinar a distância e a direção do navio inimigo. A posição dos telêmetros do Yamato é de cerca de 40 metros. O alcance visual seria de 22,5 km até a linha do horizonte, e se fosse possível confirmar partes como mastros e pontes, muitas vezes apenas de relance, parece que a visibilidade de até 40 km poderia ser alcançada. O Yamato tinha aviões de reconhecimento a bordo que podiam confirmar a presença de navios inimigos mesmo a 40 km de distância. No entanto, quando apenas o mastro de um navio inimigo era visível, determinar o ponto de impacto de um tiro representava um desafio, e fazer correções nesse cenário errático era particularmente difícil. O canhão central da torre tripla disparava meio segundo depois dos canhões esquerdo e direito para evitar que a trajetória do projétil central fosse perturbada pelo fluxo de ar gerado pelos projéteis laterais. Os projéteis pesavam 1.460 kg, tipo 91, penetrante de blindagem, e tipo 0 autoexplosivo, e 1.360 kg tipo 3 antiaéreo. A precisão era desafiadora, com margens de erro significativas, mesmo com pequenos desvios nos ângulos e velocidades de disparo. Cada canhão principal do Yamato carregava cerca de 100 a 120 projéteis. A ideia era direcionar os projéteis de forma que criassem colunas de água ao redor do navio inimigo, tornando mais fácil observar onde os projéteis atingiam a água em relação à posição do navio inimigo, e assim permitir a correção dos disparos subsequentes. Como vimos, os canhões do Yamato possuíam um alcance impressionante, mas enfrentavam vários problemas técnicos que comprometiam sua precisão.
Um projétil demorava 98 segundos para voar 42 quilômetros até o alvo. E nesse tempo, muitos fatores podiam desviar a sua trajetória em centenas de metros. Isso incluía questões como vibração excessiva, dispersão dos projéteis e falta de dados balísticos abrangentes, como velocidade e direção do vento ao longo da trajetória do projétil, especialmente em disparos de alcance máximo. Além disso, a velocidade do alvo, o balanço do Yamato no momento do disparo e a dificuldade de mira contra alvos aéreos ou em movimento também eram desafios significativos. O Yamato possuía um gigantesco computador analógico, o tipo 98. Nele eram inseridos vários parâmetros, como a velocidade do Yamato, a distância para o alvo, a velocidade do vento e outros, na tentativa de prever a futura posição do alvo para aumentar a sua precisão. Mesmo assim, o índice de acerto era modesto, comparado aos padrões atuais. Resumindo, a máxima distância seria apenas a distância máxima alcançada, provavelmente sem nenhum projétil atingindo o alvo. A distância efetiva na qual a precisão é possível é estimada entre 20 a 25 quilômetros, com uma taxa de acerto de aproximadamente 5%. O afundamento do Yamato destacou a vulnerabilidade dos couraçados a ataques aéreos, marcando uma mudança nas táticas navais. Na Batalha de Okinawa, em abril de 1945, o Yamato, em uma missão de sacrifício, foi atacado por uma grande frota de aviões americanos e afundou rapidamente, nunca tendo a chance de usar plenamente seu poder de fogo. Essa história irônica nos lembra que, na história militar, a inovação muitas vezes supera o poder bruto. O Yamato, um símbolo de poder, nunca teve a oportunidade de brilhar verdadeiramente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Também, deixe seus comentários e sugestões abaixo. Adoro interagir com vocês. Fiquem ligados para mais novidades e até o próximo vídeo. Tchau!